Porque o diabo ele trabalha para tirar o teu entendimento, meu irmão. Aprende isso. Ele não está preocupado em tirar você da igreja, não. Igreja, ele quer que esteja cheia. Para ele isso é vantagem. As igrejas estão cheias. O que o diabo quer tirar você é do entendimento da palavra. E é por isso que ele tem levantado muitos ministros para ministrar o engano dentro das igrejas. Ele tem levantado muitos ministérios, muitos profetas, muitos homens dizendo que assim diz o Senhor, para tirar você do entendimento, para conduzir você numa direção, numa doutrina que vai privar você da verdade e desviar você, apostatando-se da fé. Porque qual é o entendimento das pessoas que vai viver e praticar esse culto ritual pagão chamado campanha? As pessoas entendem, não, vou para a campanha para buscar minha vitória. Aí vem a campanha de quebra de maldição. Qual é o entendimento dessa pessoa que participa dessa campanha? Não, vou, meu irmão, tem que quebrar essa maldição, tem que tirar esse problema, tem que resolver essa causa aqui. Eu vou participar dessa campanha. Essa pessoa está tirando a visão dela de Cristo, que é o único alvo da nossa fé. Não é campanha, não é objeto, não é igreja, não é culto, não é ritual, não é essas coisas que as pessoas apontam. Isso não é evangelho. Os apóstolos, nem Jesus ensinaram isso a ninguém. Esses cultos aí pagãos, quem coloca é os homens. Campanha, pacto, voto. Isso quem coloca é os homens. E você não está dando ouvido à advertência de Deus. Saia disso. Não pratique isso não, mas pode ser sua igreja, seu pastor. Você não foi chamado para viver dentro da direção da sua igreja, nem do seu pastor, não. Você é chamado para viver dentro da direção de Cristo, na palavra dele. E a palavra de Cristo não ensina isso não. Você precisa ser advertido. Esse é o meu trabalho. É levar esclarecimento diante desses pontos cegos que o povo está sendo conduzido. O meu trabalho é esse, é agradar a Deus pregando a verdade, protestar, questionar, reprovar as obras infrutuosas das trevas. Denunciar os erros e as doutrinas heréticas dos falsos líderes, mestres, pastores, profetas. Meus irmãos, despertem em nome de Jesus. Os pastores vão ensinar, vão insistir em ensinar você nesses caminhos de campanha, de pacto, de voto, nesse culto místico. Por quê? Porque é isso que dá a renda na igreja. É isso que faz você estar lá todo dia. É isso que faz você participar dos cultos para dar dízimo e oferta. E eles querem isso. Eles não estão preocupados em você receber o ensino para a tua vida com Deus, não. Eles não estão preocupados em formar você um discípulo de Cristo para você andar no caminho da salvação, não. Nem eles entram e nem deixam vocês entrar. E eles formam vocês discípulos de suas religiões, tornando vocês 2 vezes mais filhos do inferno do que eles. Vocês estão sendo guiados por cego. Logo, tanto vocês como eles vão cair no buraco. É isso que eu prego, pessoal. Esse é o meu trabalho para que Deus me levantou para esse ministério. Apenas eu levo o esclarecimento. O cara faz uma propaganda lá da sua igreja, do seu culto, convidando o povo para ir para a igreja para participar do culto da porta. Olha onde é que está o entendimento que você se perde de Jesus. O culto da porta, campanha da chave, campanha da porta. Isso é para quê? Ele ensina a você que a partir desse culto, você vai receber portas abertas. Vai ter porta de emprego, vai ter saúde, vai ter vitória. Se você passar por essa campanha, se você receber essa chave, esse objeto, se você ir para esse culto, esse paganismo, esse ritual pagão, você vai alcançar vitória. Logo você é privado do alvo que é Jesus. Tudo é feito em nome de Jesus, mas não leva você a Jesus. Mas não leva o seu entendimento para Jesus, o seu entendimento está sendo privado. Porque a partir do momento que você entende que tem que ir para essas 7 campanhas, e se você faltar uma, você quebra a corrente, aí você já não recebe a vitória. Isso é paganismo. Isso não é evangelho. Isso não é doutrina de Cristo. Isso não é o ensinamento que a igreja foi orientada a viver. Isso é paganismo. Saia disso. Esses pastores que ensinam isso não têm compromisso com Cristo. Não tem chamado de Deus. Não está fazendo a obra de Deus. Porque a palavra diz, se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, não receba, porque o tal não tem a Deus.
Então é isso que eu prego, gente. No meio evangélico está tendo um grande paganismo. No meio evangélico o diabo entrou com uma doutrina maldita de demônios, onde o povo está vivendo paganismo, rituais, onde se manifestam em nome do poder de Deus, aonde cai, roda, pula, grita, aonde criam movimentos sobrenaturais, aonde criam palavras que diz que é Deus que está trazendo, aonde criam os cultos místicos de poder, de vitória, de bênção, de prosperidade. Tudo isso é paganismo. O evangelho não é isso. Jesus não nos ensinou a se reunir para viver isso. Jesus não nos mandou a reunir para viver campanha alguma, para viver culto de poder algum. A igreja se reúne para cada vez mais aprender a palavra. É aí que nós somos formados, é aí que nós somos restaurados, é aí que nós somos cheios de Deus, é aí que nós estamos se fortalecendo do Senhor e da força do seu poder, quando nós estamos cada dia mais crescendo no conhecimento e na graça de Deus, através do ensino, da instrução, da palavra, que tem que estar no nosso meio, que tem que ser o motivo que nos leva a buscar estar na congregação. O que deve me motivar a ir para uma congregação, seja onde for, é buscar cada vez mais o conhecimento de Deus, é aprender de Deus, é receber o ensino. Se ali tem o ensino, eu vou. Se não tem o ensino, eu não vou. Eu vou fazer o que naquela congregação, naquela igreja, se não tem o ensinamento, se não me dá crescimento? Eu não vou ficar ali vivendo paganismo. Eu não vou ficar ali vivendo uma coisa que não edifica a minha fé, ao contrário. Me faz andar para trás e não para frente. Não me enche do conhecimento de Deus. Me leva a viver o emocionalismo vã dentro de cultos que são cegos, que não me dá a luz de Deus. Eu vou fazer o que nesses cultos? Eu vou fazer o que nessas congregações de igreja? Deu para entender, gente? O diabo, ele trabalha de uma forma muito sutil. Ele trabalha no subliminar. Ele trabalha de uma forma que ninguém percebe, porque não estão na palavra de Deus. Só vamos perceber o erro se estiver na verdade. Só vamos perceber a mentira, o engano, se estivermos na verdade. Então, pessoal, eu peço a vocês que reflitam no que eu estou falando aqui agora. É muita investida maligna no meio do povo de Deus para tirar o povo, para destruir você. A destruição, meu irmão, é na tua comunhão com Deus, é tirar você de Deus. O diabo conseguiu tirar o homem de Deus, o homem está destruído. Não, mas eu consegui minha vitória, eu tenho casa, tenho carro, tenho trabalho, tenho saúde. Se não tiver na presença do Senhor em Cristo, está destruído, amigo. Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma? A busca por Cristo é para tu ganhar o bem maior. A maior bênção do homem, que é para aqui e para a eternidade, é a vida com Deus. E o diabo tem conseguido derrubar muito. Aonde a Bíblia diz que muitos estão com o nome de que vive, mas estão mortos. E muitos estão adorando a Deus em vão, porque estão seguindo o preceito dos homens e não de Deus. Muitos estão na maldição pensando que estão na bênção. Muitos estão caídos, destruídos, pensando que estão em pé na vitória. Porque perderam o entendimento de Deus, porque apostataram-se da fé, e o próprio Deus vai dizer isso. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, e porque desprezaram, é o que está acontecendo hoje. A maioria desse povo está desprezando o conhecimento, e os outros está faltando conhecimento. E é por isso que eu estou aqui, para levar o conhecimento, para que você torne a ver a vontade de Deus, para que você caia, para que você saia, aliás, desse meio que está te levando à queda, privando você da verdade, fazendo você tropeçar na fé, para que você seja prudente e busque a palavra, que é o mais importante da vida do cristão. Não é viver uma vida ritualística de igreja ou igrejanismo. O mais importante da vida do cristão é examinar as Escrituras, é guardar-se na doutrina de Cristo, é ser prudente e estar cada dia mais tendo conhecimento da doutrina de Cristo e cuidando de ti e da doutrina, porque fazendo isso te salvarás. O mais importante da vida cristã é essa. Hoje mudaram. Até isso o diabo, ele é astuto. Olha o que o diabo faz. Ele muda os valores. Ele muda o entendimento do homem.
As pessoas entendem hoje que o importante da vida cristã é estar na igreja, nos cultos, nos trabalhos. Se você não tiver assim, você não é de Deus. Se você não estiver cumprindo essa formalidade, você não está em Deus, está afastado. Porque o povo hoje entende que a vida com Deus, para estar seguro, é estar dentro dos cultos, dos trabalhos, dos rituais, das homenagens, das festividades, das consagrações, né? Dos convites que é dado para ir ali, aqui, e dos trabalhos religiosos da religião evangélica. O povo entende que essa é a vida com Deus. Mudou os princípios. Os homens, pela inspiração diabólica, estão pervertendo a verdade do evangelho. A verdade do evangelho não ensina isso. A verdade do evangelho não convida ninguém a viver uma vida ritualística de igrejanismo. A verdade do evangelho convida o homem a se converter a Cristo e passar a viver submisso, praticando a palavra de Cristo, confiando em Cristo, acreditando que a bênção, que a vitória, que a prosperidade, que a restauração, que o livramento, que a quebra de maldição, que toda a bênção em Cristo o homem já alcança. Não é participar de campanha de quebra de maldição, campanha de chave, campanha de vitória, não. Deu para entender? A troca de valores, a estratégia do diabo, tirando o povo de Cristo. Não, mas aí eu vou para a igreja, em nome de Jesus, eu vou alcançar minha vitória por meio da campanha, por meio do pacto, por meio do ritual, por meio dos objetos, por meio da vida pagã. Meu amigo, você não sabe, está na derrota. Você está numa derrota e não sabe, amigo. Você está vivendo uma fé em Deus cega. Você precisa da luz de Deus para iluminar os teus passos, guiar os teus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ó Senhor. Luz para os meus caminhos. Você está sendo guiado pelo homem, pela direção da tua igreja, pela religiosidade, pela formalidade, pela doutrina dos homens, os preceitos dos homens dentro das igrejas. Não, mas é o meu pastor que está me ensinando. Você não foi chamado para seguir pastor, meu irmão. Aprenda isso. O pastor é apenas um ensinador no meio da congregação. E se ele não te ensinar corretamente pela doutrina de Cristo, você não está seguindo a Cristo nem indo a Deus. Seja prudente, você foi chamado para seguir a Cristo. E você só pode seguir a Cristo pela palavra de Cristo. Não é pelos ensinamentos dos pastores que apostataram da fé, que não ensina mais o evangelho, que está ensinando você os preceitos dele, o igrejanismo, a formalidade religiosa. Cuidado. Aí teve um irmão que disse para mim assim: Wellington, irmão Wellington, deixa de falar das igrejas e vai pregar o evangelho. Aí eu questionei esse irmão dizendo assim: e o que é pregar o evangelho, irmão? O senhor é tão sábio aí, me corrigindo, né? Me repreendendo. Amém, eu escuto, sou humilde para ouvir. Mas se a sua correção, a sua repreensão não tiver nos princípios da palavra para me corrigir, aí você que vai ser corrigido, irmão. O irmão está me questionando porque eu estou levando a verdade, contrariando o que ensinam dentro das igrejas. Aí ele disse a mim: irmão Wellington, vai pregar o evangelho, deixa de falar das igrejas. Olha para aí. Deixa de falar das igrejas. Aí eu perguntei para esse irmão: irmão, o que é pregar o evangelho? O senhor precisa saber o que é pregar o evangelho. Está pensando que pregar o evangelho é chamar o povo para dentro da igreja para o povo estar vivendo esse ritual, é? Pregar o evangelho é levar o poder de Deus que salva todo o que crê. Pregar o evangelho é levar a luz de Deus que vai iluminar a mente daqueles que estão com a sua mente entenebrecida pelo diabo. Olha o que diz a palavra de Deus. 2 Coríntios 4:4. Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho de Cristo. Então esse povo dentro das igrejas estão cegos por Satanás, que cegou o entendimento deles da verdade do evangelho. Estão vivendo outra coisa que não é o evangelho. E eu estou pregando o evangelho para esclarecer os olhos dos irmãos. E o seu também, meu irmão, que me questionou. Você não sabe o que é o evangelho. Você não sabe o que é pregar o evangelho. Até agora você não recebeu o evangelho, então não nasceu de novo. Não é de Cristo. Não está na verdade nem foi liberto. Porque se fosse liberto não estava vivendo esse paganismo dentro dessas igrejas. Esses rituais pagãos. Se fosse liberto não estava andando contrário ao evangelho.
Então pregar o evangelho é pregar a verdade de Deus. O evangelho é as boas novas, é a informação de Deus que tira o homem das trevas, que dá ao homem o conhecimento da verdade, por onde ele alcançar vitória, paz, prosperidade, bênção e vida com Deus. O evangelho não é esses ensinos de igreja que leva o povo a viver campanha, pacto, voto para alcançar vitória, paz, ser liberto, ter quebra de maldição através de rituais, de campanha de quebra de maldição, campanha de vitória, campanha da chave, campanha da prosperidade. Então eu estou pregando o evangelho, irmão. Você precisa dar ouvido ao evangelho e se converter do igrejanismo para o cristianismo verdadeiro. O cristianismo verdadeiro é os cristãos que vivem em Cristo. O povo de Deus verdadeiro é quem está no evangelho, é quem está em Cristo, não é quem está em igreja. Servir a Deus não é viver prática de igreja, ritual, formalidade, devoção. Servir a Deus é andar na verdade do evangelho e pregando ela para o povo, contrariando as obras infrutuosas das trevas. É isso que eu faço, irmão. Eu sou discípulo de Cristo, irmão. Jesus, ele vai dizer lá em João 7,7. Jesus vai dizer: o mundo se aborrece comigo porque eu testifico que as suas obras são más. E como era que Jesus testificava que as obras, os conceitos, o entendimento, a religiosidade, a forma, os princípios que os homens tinham de Deus eram mais, eram errados? Com a verdade do evangelho. Jesus testificava do erro dos homens com a verdade do evangelho. Testificava.